Olá, meus queridos jovens. Eu sou o professor Arimateia, claro, junto com a equipe, professor Jorge e o professor Rogério, nós formamos a equipe de Geografia. Portanto, nós estamos levando até vocês o que existe de melhor na área de Geografia. E claro, meu querido professor, minha querida professora, meus queridos jovens, que prazer estar com vocês mais uma vez, podendo levar até vocês um pouco de conhecimento, tá? E claro que nós estamos falando de quê? Nos últimos momentos, nós estamos falando de recursos hídricos. E esses recursos hídricos, nós estamos falando da questão da água no planeta Terra, das bacias hidrográficas de Rondônia. Portanto, aí vocês viram aí com os nossos tops professores Rogério, professor Jorge, já falando dessa água. E lembra quando eu sempre falei, lembra que a Terra é formada, tá, por esses pontos. Eu coloquei isso para vocês e não esqueço de salientar que é muito importante você entender essa relação que tem no espaço geográfico, tá? Dentro do espaço geográfico, nós temos uma relação, certo? Que interliga a litosfera, a termosfera, a hidrosfera e a biosfera. E tudo tem a ação do homem, tá? A ação antrópica, o antropoceno, antrópica. Essa ação do homem relacionada com a revolução industrial, tá? Portanto, você tem de fazer toda essa relação, ok? Tá certo? Todos interligados. Faz aí bonitinho, tá? Porque não ficou tão top não, mas todos estão interligados. Portanto, há uma interdependência. Por isso que nós falamos que é importante você reconhecer nesse espaço geográfico as interligações que o homem vem provocando, tá? Aí temos que levar em consideração o quê? A poluição e o desperdício das águas. A água, em algumas regiões, é até motivo de guerra. Portanto, tudo isso nós vamos entender aonde? Quando nós entendemos esta relação. E esta relação, pode vir comigo, esta relação nós temos no nosso cotidiano. Você já viu falar de água virtual? Para produzir essa camiseta, precisou de uma grande quantidade de água, portanto chamada água virtual. Para produzir esse jeans, precisou de água. Nosso corpo aí, eu não sou gordo, não, eu sou hidratado, tá? Portanto, se nós temos 70% do nosso corpo é água, nós somos hidratados. A carne bovina, procura aí, vai no Google e procura água virtual. O Brasil é um grande exportador desse tipo de água, porque é exportador de proteína animal. Cada tipo de proteína animal tem uma determinada quantidade de água no seu organismo. Portanto, nós estamos nessa relação. E você observa o seguinte, nós, espécie humana, ficamos vários dias, por exemplo, fazendo uma greve de fome, e vai demorar uns dias a morrer. Agora, faz greve com água para ver se você não morre rapidão. Daí você tira a importância que tem a água no nosso meio. A nossa atmosfera tem água, o nosso solo tem água, a biosfera tem água, portanto, tudo é um relacionamento que nós estamos encontrando dentro dessa relação. Vem aqui comigo agora, tá? Vem aqui olha só, o mau uso da água, tá? Portanto, observa só, quando nós falamos da água, nós temos que entender que essa água, ela está relacionada com
alguns problemas de utilização de recursos hídricos. A questão do desperdício, tá? A poluição, a inutilização e até esgotamento das reservas de água. Agora, no ano de 2021, muito se fala da crise hídrica no Brasil. Mas está relacionado a quê? Porque o Brasil é um grande produtor de energia que utiliza a água como fonte. Portanto, é uma água na qual nós iremos perceber que essa crise hídrica, tá? Pode vir comigo, essa crise hídrica está relacionado com a diminuição das chuvas. E essa diminuição das chuvas, segundo alguns pesquisadores, está relacionado com o aquecimento global. Em uma região chove demais, em uma outra região chove de menos. Na nossa Amazônia, nós temos água em grande quantidade. Nós temos a bacia amazônica, que são rios e seus afluentes, como você já viu lá nas bacias hidrográficas do Brasil, lembrando que ela não é só brasileira. Nós temos um lençol freático muito forte, que é chamado de aquífero, tá? O aquífero Saga, tá? O grande aquífero da Grande Amazônia, Saga, tá? Sistema de aquífero da Grande Amazônia. Já teve presente no Enem. Nós temos famosos rios voadores que estão levando água através das massas equatoriais e continentais para outras regiões do Brasil, provocando chuva. Mas nós temos poluição. Por exemplo, o nosso Rio Madeira, ele, nos anos 80, foi um dos rios mais poluídos do mundo com relação ao ouro, a exploração de ouro com o uso do mercúrio. Trouxe impacto ambiental. Isso é o mau uso da água. O rio Tietê, em São Paulo, é um rio muito poluído. Devido a que fator? A má utilização da água. Nós podemos observar que essa crise hídrica, os rios estão muito baixos. Portanto, os reservatórios, o que é reservatório? É uma caixa d'água. O homem desenvolveu, você viu com o Rogério, tá? Que o homem desenvolveu a construção de hidrelétricas, e essas hidrelétricas, elas parou a água do rio. E aí o homem passou a controlar a água do rio. E produziu o quê? Energia, que eu estou recebendo daqui onde eu estou, você está recebendo aí, eu não sei, está? Uma energia através de uma fonte que é renovável, que é a água. Tem poluição? Tem. Pesquisa sobre a hidrelétrica de Balbina, para você ver o tamanho dos impactos ambientais que provocaram. O homem está poluindo os oceanos. Pesquisa sobre a poluição dos oceanos, para você observar isso. Meus queridos, meus jovens, esse desperdício nós podemos diminuir. Por quê? Nós temos um oceano, um continente, que é o continente africano, que tem uma grande crise hídrica. Regiões áridas. A região semiárida, do mundo que é mais habitada, fica no Brasil, que é a Caatinga, o bioma da Caatinga, que chamamos de sertão nordestino. O Arimateia é um sertanejo. Eu irei mandar para vocês, um videozinho para vocês, mostrando como é que é o meu sertão. E aí, lá tem crise hídrica. Você observa muitas vezes os carros pipas, levando água. Não é de hoje que aumentou a população. Já tem um livro chamado Vidas Secas, literatura, que fala
da estiagem no sertão, Graciliano Ramos, já teve presente no Enem. Tem uma obra de arte também, dessas vidas secas, chamada Os Imigrantes, que é também relacionada à questão da água. Mas nós temos regiões que têm muita água, mas a água está poluída. Isso relaciona a essa má utilização da água. Portanto, quando nós falamos de má utilização da água, é que esta água, tá, pode trazer vários problemas. Essa imagem, essa paisagem que você está observando aí de espuma, de repente uma espuma dessa pode ser de sabão, como ocorre no rio Tietê, tá? Portanto, um dos problemas mais fortes que tem são as secas e a escassez, mas também nós temos enchentes, tá? Isso. Observa só a imagem, você está vendo uma fotografia de uma senhora, olha a pele dela, e são regiões que nós temos uma baixa umidade relativa do ar. Mas, professor, pois não, pode falar. Essa pele seca assim, significa dizer que ela está com sede? Não, não falei isso. Tá? Eu falei de que a escassez da água leva ao nosso organismo a ter uma desidratação. E isso ocorre com as plantas. Você já viu uma plantinha morrendo por causa da falta de água? Você já tirou um peixinho de dentro da água? Você já viu falar que o peixe morreu afogado? Olha só que barato. O peixe morreu afogado. Como assim, professor Arimateia? É chamado de eutrofização. Eutrofização! Vem cá, meu filho! E o que é eutrofização? É a poluição da rede de esgoto que vai parar nos rios. Os mananciais, aqui na Amazônia recebem o nome de mananciais. Aqui na cidade de Porto Velho, quando começa o período de estiagem, sempre aparecem reportagens na TV local, mostrando alguns igarapés com o peixe morrendo lá. Procurando oxigênio. Portanto, o que está ocorrendo com esse peixe? Está tendo uma eutrofização. Excesso de fertilizantes no Pantanal. As plantas crescem, falta oxigênio para os peixes. Isso vem ocorrendo em várias partes do mundo. Mas eu gosto de sempre citar o nosso país, porque além de tudo, eu sou brasileiro, sou paraibano rondoniense. Terra boa é Rondônia. Meus queridos, vocês são o resultado, vocês são os frutos dessa terra linda, maravilhosa, tá? São as flores, parece esse jardim que aparece aí atrás da minha imagem. Portanto, olha a água aí, que tal tomar um banhozinho nessa água aí, nesse rio aí gostoso? Mas vamos ao outro ponto, ao que nos interessa. O período chuvoso é cada vez mais pobre como consequência da derrubada das florestas, das mudanças climáticas, tá? Portanto, aí nós temos o quê? Uma imagem, aí é uma imagem, certo? Aí é um desenho, ok? Isso mostra, muitas vezes, que a água está tendo um esgotamento, tá? Só que diante disso, eu tenho de observar o quê? Como é que eu estou consumindo esta água, tá? Portanto, essa torneira aberta para escovar os dentes, 20 litros, só que falta ali o tempo, os minutos, tá? Só que na nossa região nós temos muita água, vou citar novamente. São Paulo, tá? Já teve crise hídrica. Quantos mil habitantes tem aí o seu município? Só quero dizer para vocês que todo o estado de Rondônia, o que foi? Estou esperando a sua resposta, professor Arimateia. O estado de Rondônia tem aproximadamente 1.800.000 habitantes. 1.800.000 habitantes. Você sabe o que isso significa? É menor do que a população da Rocinha.
Já ouviu falar nesse bairro no Rio de Janeiro, uma grande região que é chamada de favela, mas hoje é uma comunidade da Rocinha. Só mudou o nome, é um bairro, tá? Tem mais de 2 milhões de habitantes. Portanto, a nossa água aqui em Rondônia tem água para tudo. Portanto, aqui nós não temos essa crise hídrica violenta que nós vamos encontrar em outras regiões. Tá? Vamos lá. Transposição do São Francisco. Professor, e o que é o São Francisco? Você viu lá na aula de bacias hidrográficas, é um grande rio do Brasil. Totalmente brasileiro. Nasce em Minas Gerais, num clima tropical, portanto chove bastante. Esse clima tropical vai levar água para a região do semiárido e vai desaguar no Oceano Atlântico. D. Pedro I já chegou a dizer que vendia todas as joias da coroa para levar água ao sertanejo. Resumindo, o problema hídrico não é de hoje na região da Caatinga, mas ela vem aumentando muitas vezes por causa da má utilização. É isso que eu quero que você entenda. Na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, você já notou alguns igarapés diminuindo o potencial de água dele? Lembre que esses igarapés, eles vão alimentar os rios. Os rios vão alimentar o grande principal, que aqui no caso da Amazônia, é o rio Amazonas. Toda a água que cai no estado de Rondônia nas chuvas vai parar no rio Madeira. O rio Madeira vai parar no rio Amazonas. O rio Amazonas vai parar no Oceano Atlântico. Portanto, isso é o chamado ciclo da água. Ciclo da água. A água é renovável, meu filho. Mas nessa renovação, eu tenho que levar em consideração que muitas vezes eu estou provocando alguns impactos ambientais que esses impactos ambientais podem trazer consequências. Observe essa imagem. Quantas cidades no interior do Nordeste recebem água através de um caminhão-pipa? Aí está dando um exemplo, ele pode ter maior quantidade que essa, pode ter menor, esse é só um exemplo. Transporte de água, isso é caríssimo. Olha você gastando combustível fóssil para levar água. Mas também da maneira que chega até a sua residência. Olha aí a questão da água virtual, ó. 25 mil litros de água para produzir 2 quilos de carne de boi. Isso é 1 quilo só, tá? Nem 2. Tá, mas vamos falar da água. Chega, você já viu que na sua casa, se você mora num local que tem encanação, a água chega por canos, e são chamados de dutos. Arqueodutos. Arqueodutos não foi de hoje que começou os arqueodutos. Já faz milhões e milhões. Opa, Arimateus, está sonhando? Não. Mas milhares, tá? Desculpa aí. E aí você tem alguns exemplos de que você poderia usar para pensar nos impactos ambientais, tá? Portanto, na África, por exemplo, que tem crises hídricas, e as pessoas que têm muita grana têm uma piscina na casa lá, todo folgado, e ao redor tem pessoas com água muito pouca para beber. Vamos lá. Você já ouviu falar numa região chamada de Palestina? Palestina. Vai lá, por favor. Pega a região Palestina, eu falei região. Na região da Palestina tem um estado chamado Israel. Israel tem um déficit hídrico muito grande mesmo. E Israel tem um processo de dessalinização da água. E ele planta na região semiárida, no deserto. Portanto, a irrigação que tem hoje no sertão do Vale do São Francisco, ela é baseada em técnicas israelenses. E lá em Israel,
no meio de Israel ficam os judeus. De um lado, na Cisjordânia, tem judeus e palestinos. E na faixa de Gaza, tem só palestinos. Localize faixa de Gaza aí, por favor. Tá? Localize faixa de Gaza. Não localizou? Pega seu mapinha. Vem comigo, vou fazer um mapa para você. Já que você não encontra Israel. Israel, gente, é pequenininho. Ele é aproximadamente a metade do município de Porto Velho. Portanto, desse lado aqui, você vai encontrar um nome chamado de faixa de Gaza. Nessa região aqui, você vai encontrar a Cisjordânia. Portanto, é nessa faixa de Gaza que eu tenho uma crise hídrica violenta. As pessoas vivem aqui em média, com 30 litros de água por dia para fazer tudo, tá? Portanto, é muito grande a falta d'água nessa região. Como a ONU diz, ó, segundo a ONU, essa quantidade de água, tá lá aqui, ó, dessa daqui, ó, 2.500.000 litros, 10 ou 100 caminhões de pipas, para uma piscina de 50 metros de comprimento, versus 25 de largura, com 2 de profundidade. Essa água, ó, é suficiente para suprir necessidades de consumo e higiene de uma pessoa por 62 anos. Tá? Mas isso temos de usar ela de acordo com a sustentabilidade. Tá? Já a FAO, quando fala de agricultura, diz que é esse setor da economia o principal responsável pelo uso da água, tá? Portanto, no Brasil, o Brasil utiliza 72% da água com atividades agrícolas. Observa aí o que é um duto. Olha o que é um duto. É isso aqui, meu filho. Isso que é chamado de duto. Olha aqui a irrigação. Isso aqui está utilizando muita água, tá? Isso nós vamos observar o seguinte aqui, ó. O consumo de água no mundo, 70% vem para a agricultura, 22% para a indústria. Uso doméstico, 8%, tá? Isso, se não tomar cuidado, nós vamos ter o quê? A degradação dos recursos hídricos em várias regiões, devido a quê? A revolução técnico-científica, tá? Portanto, essa utilização, vamos observar de que muitas vezes, esse uso da água traz impactos, tá? Que são difíceis de ser resolvidos. E não é de hoje. Olha aqui um dutozinho pequenininho, tá? Uma encanação. Dando um exemplo de como se produzir energia, certo? Portanto, quando nós observamos que esse recurso está ameaçado, pode observar que muitas vezes, ele está ameaçado para as futuras gerações. Portanto, tem de pensar em quê? Num desenvolvimento sustentável a longo prazo. Esse longo prazo, eu vou ter de saber administrar as minhas atividades econômicas, porque vem crescendo e eu venho trazendo escassez de água. Portanto, um dos continentes que tem a maior crise hídrica é o continente africano, tá? E é um dos continentes que tem o maior crescimento populacional. Portanto, eu tenho de saber administrar esse consumo de água, tá? Dentro desse consumo, eu tenho de observar de que esse crescimento da população urbana e da industrialização está trazendo grave problema. Mas por que, professor Arimateia, a questão da urbanização? Porque a urbanização vem destruindo os mananciais, vem asfaltando grandes áreas,
vem tornando o solo impermeável. A industrialização vem trazendo graves impactos para os mananciais. Mananciais são as nascentes. É onde você vai ter essa água abastecendo as nascentes e essas nascentes nos alimentam. Tá? Nos alimentam. Você conhece uma nascente? Você já parou para ver a qualidade da água? Lembre que em geografia eu prefiro muito trabalhar com o lugar. O meu lugar hoje, o melhor que eu tenho é minha residência. Na minha residência eu tenho uma nascente. Eu moro em Porto Velho. E essa nascente, quando eu comecei a morar na região, era cristalina. E aí falaram para mim, por que você não utiliza essa água? Eu digo, não, isso deve estar cheio de coliformes fecais, eu moro na área urbana. Peguei um litrinho de água e levei na empresa responsável, paguei para fazer a análise. Igual você vai lá no laboratório, tira o sangue e faz aquela análise. Fizeram aquela análise da água para o Arimateia. Disseram que essa água está pura. Pura, mas com o que está pura? Pura coliformes fecais. Portanto, por que, professor? Coliformes fecais? Porque a área é urbana. A minha casa está baixa, aqui em cima está mais alto. Aí a água desce, ó. A chuva bateu lá em cima, desceu. Lençol freático. Puxa, professor, e você destruiu o manancial? Não. Eu coloquei pedras lá, tá? Fiz todo o encanamento, a drenagem e ela desce pelo sistema de drenagem da rua, vai abastecer os igarapés. Esses igarapés que no passado era gostoso de curtir, tomar aquele banho. Mas a cidade cresceu. E aí vem a rede de esgoto, que não tem tratamento, e caiu aonde? Nesses igarapés, nesses mananciais. Portanto, diminuiu a vida nesses mananciais. Em cima disso, o que é que eu vou perceber? Que esse crescimento tecnológico, que esse crescimento industrial, cada vez mais produzem efluentes domésticos, como é, por exemplo, o sabão, lavando a louça, tá? Que, ao desmatar para expandir a área agrícola, eu vou ter mais erosão, essa erosão vai provocar o assoreamento dos rios. Portanto, eu tenho de proteger as margens dos rios, que é chamada de matas ciliares. Portanto, quando eu observo isso, eu trago grandes impactos para quem? Para a minha biodiversidade, que são os recursos biológicos. Diante disso aí, eu vou perceber de que a nossa economia, o nosso desenvolvimento, cada vez mais drenou os rios. Pesquisa na internet, por favor. Google, mas professor, você gosta de mandar pesquisar? Sim, quando eu estudei, eu não tinha nem xerox. Eu já passei pela transformação do mimeógrafo, rodando as provas no mimeógrafo. E os alunos ficavam doidos para pegar aquela cola, tá? Porque ali estava tudo. Bota um papel num cilindro. Algum professor aí de vocês conhece? Conhecer, fala para os alunos aí. Ficava lá rodando a provinha, tá? Tops. Depois eu passei pela Xerox, também era muito importante ter a cópia da original. Hoje não, a gente faz a prova já no computador e manda, já até o Enem, à distância. O ano passado o governo brasileiro, em 2020, testou o Enem feito pelo computador. Esse ano, em 2021, vai ter novamente. Quer dizer, o de 2020 foi realizado em 2021. E 2021 vai ser realizado agora, em 2021. Tem algumas provas que vão ser realizadas em 2022. Mas tudo isso, tá? Tudo isso são desenvolvimento. E quando você pega o Google
e coloca lá o Rio Tietê, no primeiro momento, você vai ver que o Rio Tietê tinha várias curvas que são chamadas de meandros, mas que hoje eles foram drenados. E aí eles foram assoreados. E quando chove, alaga tudo. E aí o que é que o homem diz? Castigo dos deuses. Não é castigo dos deuses. É as nossas modificações. Porque a floresta, as raízes seguram essa água e vão liberando lentamente. É um processo lento. Portanto, eu vou observar de que muitas áreas hoje estão sendo inundadas, que antes no passado não era, que estão prejudicando a navegação, como nós estamos tendo agora em 2021 no Rio Paraguai, que é um rio de planície navegável. A dificuldade está tendo lá porque o rio baixou bastante. O Rio Madeira, nosso corredor de desenvolvimento, já teve problema com navegação. Meu filho, você está percebendo que nós fazemos uma viagem pela água? Vamos observar mais um pontinho, tá? A proliferação de agentes químicos tóxicos específicos ou não nessa água, como é, por exemplo, você já viu aquela água ficando verde, que são as algas? Ela fica imprópria para o uso. O que será que ocorreu por trás disso? Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Uma pesquisa para saber se essa água, com os impactos ambientais, pode trazer problemas para a nossa saúde. Portanto, água é sinônimo de saúde. Agora, vejam só, água contaminada. Quando eu falo de água contaminada, eu tenho de pensar nas grandes cidades, mas eu tenho de pensar que 92% da população da África não tem acesso à água tratada. Tá? Mas, professor, e como tratar uma determinada água? Depende. Tá? Mas eu vou falar aqui um fato. Assista, por favor, um dos melhores filmes para você entender a questão da água. O nome do filme é O Menino que Inventou o Vento. É baseado em fatos reais, na parte leste da África, numa região que passou a ter um grande problema com água pelas multinacionais, utilizando a água para produzir alimentos para exportar. E a fome. E o menino que inventou a água, o vento, eu ia falando, inventou a água, tá? O menino que inventou o vento, ele é de uma região pobre. Olha a palavra que eu usei, região. Ele não tinha nem acesso à escola. Portanto, ele buscou os seus meios para vencer os obstáculos daquela região. Ele ganhou um prêmio na ONU. Tá? Busca lá, faz essa análise, você vai ver a importância que tem. Tá? Esse rio caindo aí nessa rede de esgoto, só me lembra umas férias de 2015, na qual eu viajei com alguns amigos meus da educação para a região sul do Brasil. E naquele ano, estava tendo muitas chuvas em Floripa, Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. E, por incrível, eu estava numa praia com os colegas e eu vi um igarapé, parecendo com esse aí, caindo, tinha estourado tudo, estava caindo dentro do oceano. Eu falei, essa água está poluída. Tá? Mas não tinha nenhuma placa que estava sendo proibida para banhos. E quando foi, logo à noite, as crianças que estavam conosco passaram mal. Tá? Crise de vômito e diarreia. Não só crianças, também adultos. Quando foi, logo na sequência, no outro dia, mostrou no jornal local que aquela água estava proibida para banho, que as pessoas tinham ido lá e arrancado as plaquinhas, porque a rede de esgoto tinha estourado.
estava poluindo a praia. Olha a questão da saúde. Portanto, quando você pensar nessa questão de saúde, pense que eu, você, nós, olha o português aí como é que está. Pensa só, eu, vocês, nós, poxa, que top, tá? Nós estamos neste meio aonde nós convivemos, tá, com a poluição das águas, tá? E essa poluição das águas está relacionado com o mau uso. E claro que essa água pode causar conflito, que foi aquele caso que eu citei para vocês, ó. Isso aí é o mundo árabe. Quando você vê esse alfabeto aí, é o mundo árabe, Oriente Médio. Vai no Oriente Médio. Aula de História, Rio Tigres e Eufrates. Ah, mas eu não lembro não, professor. Meu filho, se você não lembrar, manda aqui para mim, que eu quero dar uma esporrada nesses caras. Meu filho, se você não lembrar das aulas de História, que quando fala do rio Nilo, da importância que tem o Nilo, daquele rio que passa do deserto do Saara, daquele rio que trouxe fertilidade, daquele rio que está na Bíblia, pode matar que é peste. Portanto, naquela época já tinha conflito por causa da água. Rio Jordão, quem é que nunca viu falar do Rio Jordão? Aquele rio que batizou Jesus Cristo, que corre para o Mar Morto. Tem conflito por causa da água, tá? Aqui no Brasil, lá no estado da Bahia, teve um padre que fez greve de fome porque estavam levando a água de São Francisco para outras regiões e a cidade dele ia diminuir a quantidade de água. Isso são conflitos por causa da água, tá? Portanto, onde eu tenho maior problema com água é no Oriente Médio e na África, tá? Oriente Médio, já citei para vocês, ó, a água já foi motivo para algumas ações em uma área de grande tensão política, a Guerra dos 6 Dias, que é entre Israel, a Guerra dos 6 Dias foi entre Israel, Cisjordânia, Egito e Síria, tá? Falei já da Palestina, problemas tem aí, a Turquia é onde nasce o rio Tigres e Eufrates, tá? Portanto é uma questão geopolítica, tá? Na África nós temos o grande deserto do Saara e claro, um dos rios mais importantes da África é o rio Nilo, tá aí, ó, ok? Etiópia, Egito e Sudão, portanto são regiões que eu tenho sérios problemas com esta água, ok? As nascentes os mananciais, tá? Os mananciais. Portanto, esses mananciais têm uma super importância para a sustentabilidade, tá? Mas, meus filhos, você já deve ter escutado muito falar da água, já leu bastante sobre a água e, claro, aqui eu vim mais acrescentar mais um pouquinho sobre essa riqueza. Agradecer ao grande arquiteto do universo por esse ciclo hidrológico que está sempre renovando essa água e o homem está sempre destruindo essa água. Muito obrigado, meu querido jovem. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a vocês que estão conosco. Até o nosso próximo encontro.